Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco do estoicismo, especialmente a partir do pensador chamado Epiteto. Epiteto, portanto, faz parte da escola estoica e é um ex-escravo liberto. Ele acabou influenciando muitas pessoas e tendo muitos discípulos, inclusive imperadores como Adriano, que o visitou, e Marco Aurélio, que foi profundamente influenciado pela sua filosofia. Epiteto não apenas teorizava a filosofia estoica, mas sobretudo a colocava em prática. A sua obra chamada O Manual é bem mais do que uma doutrina, é bem mais do que apenas ensinamentos teóricos, é algo de ser posto em prática. Para ele, o estudante de filosofia não deve se contentar apenas em comentar as obras ou ler as obras, mas deve sobretudo colocá-las em prática. O estudante deve viver filosoficamente, ele deve mudar os seus hábitos, a sua forma de ver o mundo e a forma de ver a si mesmo. A grande finalidade aqui não é apenas fazer filosofia, mas sobretudo ser filósofo. E se alguém tiver coragem de desempenhá-la, ele deverá fazê-la por toda a sua vida. A questão fundamental aqui é o que é ser filósofo, e a resposta não é sistemática, não é teórica, mas é sobretudo o como fazer isso de forma prática, colocando em prática essa atividade de filósofo a partir, por exemplo, de regras. E a regra principal para ele é saber a diferença daquilo que depende de nós e daquilo que não depende de nós. E compreender essa regra é apreciar as coisas e os eventos, e sobretudo conformar-se com aquilo que não é possível deliberar. Deve-se, portanto, parar de jogar a culpa no mundo e se reconciliar consigo mesmo. Mas atingir essa regra com eficácia só é possível com muita prática e muito exercício. Mas afinal, o que depende de nós e o que não depende de nós? O que depende são os atos voluntários, os nossos julgamentos e o uso correto da nossa representação. Ou seja, a nossa maneira de abordar e viver o nosso papel. Já o que não depende de nós é o nosso corpo, as nossas posses e a nossa reputação. É importante lembrar que Epiteto viveu na Roma antiga no ano 50 ao 130. Claro que aqui há certas divergências no ano de nascimento e da morte dele, mas foi por volta do ano 50 ao 130. É muito comum o ser humano desejar aquilo que não depende dele, daí o ciúme, a inveja. E é muito comum também sofrer por aquilo que lhe escapa, por aquilo que ele não tem como deliberar. Daí, portanto, o luto, por exemplo. E assim os seres humanos se tornam escravos dos acontecimentos e dos outros, portanto, do mundo exterior. O grande objetivo aqui de Epiteto é fazer com que nós nos tornamos senhores de nós mesmos e, portanto, fazer com que nós deliberamos apenas daquilo que depende de nós. Diz ele que não devemos desejar aquilo que não temos e aquilo que não somos, mas desejar aquilo que temos e aquilo que somos. E assim, vivemos uma vida com plena liberdade e sem perturbações. Em uma de suas frases famosas, ele diz: "Não são as coisas que perturbam os seres humanos, mas as avaliações que eles fazem das coisas." A sabedoria, portanto, depende do bom uso das representações. O ser humano não se compara nem aos deuses e nem aos animais. Não se comparando aos deuses, ele não é dono do destino. E não se comparando aos animais, possuindo razão, portanto, ele é senhor das representações suas. Os males, segundo ele, não vêm da natureza, mas vêm das nossas avaliações. Portanto, tanto a felicidade como a infelicidade para ele não depende do mundo externo, mas depende do nosso mundo interior. Portanto, nós devemos colocar o mundo distante de nós e vê-lo como espectadores. E dessa forma nós não sofremos diante dos acontecimentos do mundo. Portanto, a atitude aqui defendida por ele e de modo geral pelo estoicismo é o desinteresse. Devemos estar sempre desinteressados sobre os acontecimentos do mundo, porque nós não temos como atuar sobre eles. E aquilo que não podemos atuar e, portanto, não deliberar, não devemos nos preocupar. E sofrer com o mundo exterior é um absurdo. Sofrer com a morte de alguém ou porque eu quebrei um objeto meu é um absurdo. É absurdo da mesma forma sofrer quando nós perdemos uma pessoa querida e da mesma forma é absurdo sofrer com qualquer banalidade que acontece no nosso dia a dia. Para Epiteto, o ser humano é uma espécie de ator numa peça que ele não escolheu. E uma vida bem-sucedida é aquela que nós cumprimos da melhor maneira possível o nosso papel. A vida feliz é uma reconciliação com a natureza e, portanto, nós devemos saber o nosso papel, o nosso estado nessa natureza.
Daí decorre a necessidade da gente não assumir um papel que esteja acima das nossas forças. Portanto, uma grande lição que Epiteto nos ensina é que nós devemos desempenhar bem o nosso papel. Até mais!